Irmão, nós vamos voltar. Nós vamos estar na página 2, tá bom? Da apostila, tá? E nós estamos aprendendo sobre o Espírito Santo na minha vida, tá bom? Os benefícios. Nós temos aprendido que essa doutrina do Espírito Santo, ela é uma das doutrinas mais negligenciadas, né, no meio cristão. E é muito importante nós aprendermos dessa pessoa, porque ele está conosco, segundo João capítulo 16, verso 13, nos guiando em toda a verdade, né? Nós aprendemos em aulas passadas que quando se fala da verdade, está a presença, a pessoa de Deus, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, está a pessoa do Espírito Santo, está a palavra de Deus, né? Então o Espírito Santo nos conduz, nos trazendo conhecimento, bom? Conhecimento no reino espiritual. E é muito importante, porque senão nós vamos vivendo uma vida, e lógico que isso é fundamental, o pastor vai falar, é importantíssimo, se faz necessário, de nós lermos a palavra, examinarmos a palavra, ouvirmos a palavra, tá bom? Mas é muito importante nós não abrirmos mão dessa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo, que ele é o nosso companheiro, tá bom? Ele é o nosso amigo. Por que é importante eu aprender dessa pessoa? Porque quando eu aprendo as funções maravilhosas que ele tem em nossas vidas, você que está em casa, nós que estamos aqui, e nós temos a compreensão que nós temos a necessidade desse grande companheiro nessa caminhada de peregrinação na terra, e é uma caminhada muito perigosa, né? É uma caminhada que constantemente situações são criadas, formadas, para atrapalhar o nosso progresso com Deus, para impedir os impedimentos para nós não prosseguirmos a nossa vida cristã. É muito fácil hoje, quantas pessoas que corriam hoje não correm mais, que serviam ao Senhor hoje já não servem mais, né? E além disso também, a presença do Espírito Santo, nós vamos aprender hoje, é um poder supremo em nossas vidas, né? As situações que a gente não vence simplesmente com o ato de estar em um culto, de frequentar uma congregação. Hoje é muito presente a situação que nós vivemos no presente momento, pessoas dentro de igrejas que quando chega uma situação se desespera, porque está ouvindo a palavra, está participando dos cultos, mas está faltando essa evidência desse poder no nosso viver através do Espírito Santo, né? E eu vou até contar um testemunho que quando eu sepultei minha filha às 4 da tarde, nós viemos para o culto à noite, 7 da noite, e aquela noite estava para pregar. Eu me lembro que aquela noite a gente cantava corinhos de adoração a Deus, e depois eu fui numa vigília, onde eu estava com os joelhos dobrados. O Senhor disse assim para mim: nas provas que eu te coloquei, tu passou. Olha bem, olha, é forte. Então, por quê? Porque quando nós entendemos esse poder de Deus nas nossas vidas, a primeira coisa que já floresce na nossa consciência é que nós não somos coitados. Amém, irmãos? E esse poder que está sobre a nossa vida através do Espírito Santo é um poder para vencer, tá certo? Então, nós poderíamos aqui já levantar a questão, uma pergunta: por quê? E esse poder tão grande, supremo, que é o Espírito Santo está na minha vida, por quê? Eu perguntar a mim, por quê? É porque Deus conhece o amanhã, Deus conhece o futuro, né? As horas que virão, os minutos que virão. E Deus sabe que as nossas forças humanas, nós não conseguimos triunfar. Nós, aquela mentalidade, embora que isso é bom, a Bíblia diz: não deixai a vossa congregação, como era o costume de muitos. O fato de eu estar numa congregação não me garante eu superar as dificuldades da vida, porque ela pode chegar na sua vida, ela pode chegar na minha vida, né? Então, quando eu tomo posse desse poder na minha vida, eu começo a ter Deus acima de todas as coisas na minha vida, né? Um exemplo: se nós perder a nossa casa, vai desesperar? Vai abandonar Jesus? Vai viver choramingando? Perder o carro, vai viver chorando? Perder o emprego, vai viver chorando? Se morrer os filhos, vai viver uma vida chorando?
Não, nós estamos aqui peregrinando. Por sinal, Deus tem prazer na morte dos seus santos, né? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas nenhum de nós está guardado de viver diversidades na vida. Então eu não posso ter uma vida que eu acho que é legal diante de Deus quando eu tenho tudo, nada me falta. Fala para irmãos, dificuldades pode chegar. A enfermidade pode chegar. E é aí que a gente vê a importância de nós estarmos firmes com o Senhor. Quando nós falamos do profeta Abacuque, o Espírito Santo era exclusivo, é para algumas pessoas, profetas, reis, né? E uma coisa que me chama a atenção, que as pessoas então na atualidade viviam uma alegria pela colheita. Então as pessoas, e o profeta ficava indignado, né? Porque ele esperava um agir de Deus, dando a eles o que eles mereciam devidamente por aquela vida errada que eles levavam. Mas eles tinham uma grande alegria porque a agricultura é de subsistência. Então, tinha uma vida confortável, né? Porque ninguém me emociona, você que me ouve, não deixe ninguém te emocionar quando bate no peito e fala assim, olha, eu louvo a Deus porque eu tenho tanta coisa. Se emocione, fique alegre quando alguém fala assim, eu perdi tudo, mas eu não deixo de servir a meu Deus. Esse me comove. É o caso de Jó. Porque a gente com uma mesa farta, irmão, tudo bem? É fácil. Mas se eu for entrevistar você que está em casa, nós que estamos aqui, né? Eu vou ficar, sim, impressionado de ver as dificuldades que você vive e você não cessa de glorificar a Deus e não sai dos pés do Senhor. Isso é louvável o nome do Senhor. Então preste atenção, tá? Então Abacuque, quando vê aquela situação, o Senhor então anuncia para o profeta que o homem viveria da graça, né? Pela fé, né? Nós estamos acontecendo isso hoje. A fé salva e vivifica, né? Então ele toma posição e na oração dele fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, o produto da oliveira minta, que nos campos não haja mantimento, que nos pastos não haja ovelha, que nos currais não haja gado. Não importa, eu posso não colher nada, eu não posso ter a colheita, eu não posso ter as mesmas alegrias de alguém que não tem o Espírito Santo. A minha alegria é superior. Tá bom? Mas todavia me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Olha, ele colocou a Deus acima de tudo, né? Em outras palavras, posso morar num barraco, mas se ele estiver comigo, meu companheiro, eu vou ser feliz. Amém? Tá? Quem já encontrou o grande amor aqui? Deixa eu ver. Lógico, né? Quando você encontrou a sua esposa, o Carlos levantou a mão, né, Carlos? O Carlos levantou as duas mãos assim. Então, quando nós encontramos a nossa esposa, é verdade, no casamento é uma instituição divina. Não é uma coisa humana, né? Nós encontramos o grande amor. Se houvesse um convite para você passear lá no Recife, né, nas melhores praias, lá com a sua amada, com seu amado, você ia ficar feliz, sim ou não? Mas se você fosse passar um fim de semana num sítio cheio de pernilão, você ia ficar feliz do mesmo jeito. Porque a sua amada está com você, o seu amado está com você. Qual é a diferença? Não é tanto o lugar, é a presença. Sim ou não? Quer ver? Sua casa todo dia é a mesma coisa, sim ou não? E você não tem alegria de estar com o seu amado? A sua amada? Então o que faz a diferença é a presença. Então o Espírito Santo, amém? Ele veio fazer a diferença em nossas vidas. Nós precisamos, você que está em casa, nós que estamos aqui, desejar ardentemente a presença dele no nosso viver. Para que a gente venha caminhar de uma forma tal ao qual o nome do Senhor é glorificado através das nossas vidas, tá bom? Deixa o pastor falar. No começo da minha conversão, você que está em casa, preste atenção. Eu um dia chamei o meu pastor Aloysio, ele já esteve pregando aqui, e disse, eu tinha uma mentalidade que eu precisaria participar de uma palestra de alguém que tinha uma palestra que ia transformar a minha vida, eu ia ser assim uma bênção na mão de Deus devido àquela palestra. E quando eu comecei com o pastor, ele deu risada. Ele disse, irmão Miguel, não é assim. A vida cristã é uma construção. Então existem pontos na vida cristã a observar. Primeira coisa, nós precisamos, já de início, buscar constantemente a presença do Espírito Santo. Olha, amém? Aí ele vai nos guiando, olha bem, certo? Então ainda hoje, no presente momento,
Muitas pessoas, talvez até você que está em casa, você que está aqui, tem essa mentalidade, né? Quem já viu construir uma casa aqui? Bem, como que se faz uma casa? Licença. Primeiro tem o projeto, né? Primeiro o projeto, certo? Deus projetou a salvação nossa, sim ou não? Ele desejou, ele planejou. Depois tem o trabalho, né? E não se faz de uma vez. Uf, a casa está pronta. Às vezes vai meses, não é isso? Quem já mexeu com construção sabe o que o pastor está falando. E você vê lá o pedreiro colocando tijolinhos por tijolinhos, né? Às vezes você até fala, nossa, o serviço não está rendendo. Mas quando é bem feito é devagar mesmo, né, irmão José? Tá certo? Né? Quando é bem feito é devagar. Coisa muito apressada, falar, não sei não se a construção aqui vai cair sobre a minha cabeça. Né? Assim é a vida cristã. A vida cristã significa uma vida edificada pela presença do Espírito Santo. E em tudo que você vai participando, você vai crescendo um pouco. E quem que nos dá esse entendimento? Essa pessoa linda que está com a gente aqui, está com você na sua casa. É o Espírito Santo, tá bom? Então ele vai nos levando por caminhos e vai trazendo uma edificação, caminhos do conhecimento. Nesta aula nós vamos falar de coisas muito importantes aqui, como falamos. E eu vou estar aqui falando, mas o Espírito Santo ele vai estar ministrando algumas coisas importantes para vocês que às vezes não está saindo dos meus lábios. Mas a palavra foi um ponto de partida para ele ministrar no seu pensamento. Está entendendo, filho? E você vai chegar, posso falar que a conclusão final é: o nome do Senhor será glorificado na nossa vida. Em todas as nossas atitudes, em todo o nosso falar, o nosso proceder, sim ou não? Porque nós vivemos em um campo minado, mas se Ele estiver como está conosco, nós vamos sobressair em toda e qualquer dificuldade, tá bom? Amém? Porque Ele é maravilhoso, tá bem? Está dando para os irmãos entenderem? Então o pastor está incentivando vocês a orar ao Espírito Santo, a buscar mesmo o Espírito Santo, a participar desses momentos que falam do Espírito Santo, tá bom? Tá? Quando vai ler a sua Bíblia, pede ao Espírito Santo para te dar compreensão, interpretação e revelação da palavra, tá? Você vai começar a entrar numa dimensão profunda diante de Deus, tá bem? Ó, capítulo 2 da apostila, o pastor vai estar lendo, você acompanha. Você em casa, o que você já ouviu falar do Espírito Santo? Nós aqui, o que nós já ouvimos falar do Espírito Santo? Né? Bem, nós ouvimos falar sobre a evidência, né? Se fala muito sobre batismo. O que é evidência? Falar em línguas estranhas, né? E às vezes isso fecha. Mas Deus está nos levando a um conhecimento mais profundo. Porque Deus tem uma grande obra através da sua vida, que está em casa, de nós que estamos aqui, tá? Ó, apostila. O Espírito Santo é uma personalidade distinta e separada de Deus? Com certeza, né? Com certeza. Sagradas Escrituras, ela está recheada de textos que falam da pessoa de Jesus, que fala da pessoa do Deus Criador, nosso Pai, e que fala também da pessoa do Espírito Santo, né? Nós falamos um pouquinho em aulas passadas, que ainda no presente momento tem pessoas que acreditam somente no único Deus, né? Só que há um confronto da palavra de Deus com esse pensamento, né? Há um confronto, porque o próprio Jesus, vou citar só um aqui, quando lá em Mateus capítulo 28 ele diz para discipular as pessoas, e é muito importante não batizar as pessoas sem ensino. Ele disse, ide ensinar as pessoas, olha, né? Em primeiro lugar, discipulado, tá bom? Nós estamos fazendo com algumas pessoas aqui. E quando ele fala sobre o ensinar, depois ele fala para batizar, ele cita as três pessoas, ele diz, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando há vai ser, irmãos, quando há um pensamento num único Deus, na verdade é uma resistência com a palavra de Deus. Tá certo? Então é muito claro os textos bíblicos que falam dessas questões. Às vezes existe uma questão sobre trindade, existe uma questão sobre o trino Deus, então fale do trino Deus, né? Da forma que você interpretar melhor. Mas a Bíblia não fala da trindade. Então vamos falar do trino Deus, né? Três pessoas distintas. Por sinal, você já olha para o nome de Deus, é uma palavra plural. Sim ou não? Não é uma palavra singular, não é? Palavra Deus. Ó,
Já revela algo, sim ou não? Né? Já mostra uma pluralidade no nome de Deus. Então, é muito importante hoje a gente estar sempre atento à palavra de Deus, e é importante, deixa eu ensinar para os irmãos e sempre ensino para os obreiros também. Quando você vai fazer a leitura da Bíblia, você que está em casa, ou você participa de um ambiente e alguém diz assim, eu vou abrir a Bíblia, não precisa abrir não. Não aceite isso para a sua vida. Nós como obreiros, nós como cristãos, quando nós vamos ler a Bíblia, nós precisamos incentivar as pessoas a abrir a sua Bíblia. Porque vivemos enganados por muito tempo, tá bom? E o que é a Bíblia, pastor? É a palavra de Deus, é a espada do Espírito, mas eu posso colocar, é a nossa regra de fé e prática. Tá certo? Então, pode acontecer, olha, eu vou abrir aqui, irmãos, não precisa abrir. Não aceite, abra a sua Bíblia. Fala para o irmão, está entendendo? Porque justamente por às vezes não fazer o exame das Escrituras, não ler, nós concordamos com algumas coisas que ouvimos e isso pode trazer uma perca no futuro. É como uma fome oculta, não é? Se eu não me alimento devidamente, trazendo as proteínas necessárias para o meu corpo, lá na frente eu vou ter um problema muito sério. Sim ou não? Se eu não aprendo corretamente a palavra de Deus, com o passar do tempo, vai trazer um problema. Primeiro, eu vou passar isso adiante. Muitas pessoas receberão de mim coisas que não condiz com a palavra de Deus. E isso vai ser uma catástrofe na vida de muitas pessoas, né? Então, quando nós aprendemos o correto, nós ensinamos as pessoas na verdade. Tá certo, filho? Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa distinta, tá? Então, primeira coisa que nós já vemos aqui, não dá para aceitar essa questão de um Deus único. Não dá. É muito claro. Quando nós olhamos lá para João capítulo 11, quando Jesus ora para que viesse a acontecer a ressurreição de Lázaro, na oração dele, ele disse uma palavra que eu vou citar, vocês vão se lembrar. Ele disse assim, ó, Pai, bem sei que sempre me ouves. Sim ou não? Mas por causa da multidão que está ao meu redor, disse isso, Lázaro, saia para fora. Mas essa palavra ele citou, Pai, bem sei que sempre me ouve. Olha, né, na transfiguração do monte, né, os irmãos viu a voz do próprio Deus que diz, esse é meu filho amado, ele me ouve. A questão de Moisés e Elias lá, aí que existe uma questão, quem que era? Moisés representava as leis que falam de Jesus e Elias simbolizava as profecias que falam de Jesus. Olha bem, por isso que é importante nós participarmos do ensinamento da palavra de Deus. Então eu posso falar assim, mas eles voltaram, eles simplesmente materializaram lá com Jesus. Não, a pergunta é, por que eles estavam lá? Porque Moisés, ele representava as leis, né, que é os Pentateucos, e falam de Jesus. E os profetas também, representados na pessoa de Elias, anunciam a Jesus, e se cumpriu agora na graça. Por isso que o Senhor disse lá no Monte da Transfiguração, este é meu filho amado, a ele ouve, porque as leis e as profecias falavam dele. Coisa linda, maravilhoso. Amém, irmãos? Está dando para os irmãos entenderem? Então, se a Bíblia relata sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a pessoa de Jesus, sobre o nosso Deus Criador, o nosso Pai, é digna de toda aceitação. Amém? Amém? Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Certo? Deu para os irmãos compreenderem isso aqui. Por isso que o pastor colocou aqui na apostila, o Espírito Santo é uma personalidade distinta e separada de Deus? Sim. Sim, tá certo? Até orientei os irmãos na aula passada, algumas situações na vida você orar ao Espírito Santo, né? Você tem uma oportunidade de trazer uma palavra, ore ao Espírito Santo. Você vai pregar num culto do lar, ore ao Espírito Santo. Vai ler as Sagradas Escrituras, ore ao Espírito Santo. Você vai entrar numa oração de combate aí por uma libertação, ore ao Espírito Santo. Vive na dependência dele, sim ou não? E o que acontece? Você vai ter uma margem de sucesso muito grande. Porque você está colocando-se nas mãos dele e falando, sem a tua presença eu não consigo. Eu preciso do Senhor. Né? É por isso que até hoje, quando eu venho aqui dar aula ou subir no altar, as pernas tremem. Porque é dependência, né? Todas as vezes que eu me achar autossuficiente, na verdade, é uma evidência que eu estou precisando viver na dependência do Espírito Santo. Amém? Descer para que ele cresça. Sim ou não? Né? Então,
nós conseguimos ver a dependência que nós temos do Espírito Santo quando nós sentimos esse friozinho na barriga, né, presbítero? Né, que parece que é tão fácil, mas não é, não é? É só por Deus, estou aqui na frente de vocês só por Ele, tá certo? E Deus está com a gente através do Teu Espírito Santo, e a nossa caminhada, eu já declaro que é de ser uma caminhada de vitórias para a glória de Deus. Amém? Amém? Ó, voltando para a apostila, diz assim, ó, o Espírito Santo procede de Deus, sim. É enviado de Deus, sim. É dom de Deus aos homens. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão aqui, de dom de Deus aos homens. Então o Espírito Santo, ele é um dom de Deus aos homens. Pai, senhor presbítero Alexandre, eu vou te dar um abraço, viu? Tudo bem? Então tá bom, legal. Então, espera aí, está falando que o Espírito Santo, ele é um dom de Deus aos homens, né? Porque aqui na apostila é verdade. Pastor, o que é dom? Dom, em primeiro lugar, é dádiva. O que é dádiva? Dádiva é um presente. Então, memoriza aí você que está em casa, você que está aqui. Dom é uma dádiva. E dádiva é um presente. Tá certo? Segundo, o que é dom? Dom é poder. Se o Espírito Santo é um dom de Deus na nossa vida, ó, recebe aí você que está em casa, você que está aqui. Sobre a sua vida tem poder. Jesus disse lá em Atos capítulo 1, verso 8, disse assim para os discípulos: e recebereis poder ao descer sobre vós quem? Então, se o Espírito Santo, e é verdade que ele é um dom de Deus para nós, ele é o poder de Deus para nós. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem já recebeu resposta de oração assim que você ficou boquiaberto pelo que Deus fez imediatamente? Agora eu pergunto, e minha irmã que levantou a mão, já vivi muitas experiências. Vocês acham que é porque nós merecemos? Não se engane, você não merece nada, nem eu. Quem de nós poderia colocar-se em pé que fala assim, eu mereço? Para começar, até para ser filho é pela graça, sim ou não? Pela graça, não é por merecimento. Eu mereço ser abençoado. Não, então eu estou dizendo que eu mereço a morte de Jesus por mim. Não merecia nada. O que eu merecia era a perdição eterna. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o presente gratuito, de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então, agora espera aí, se dom é presente, se dom é poder, então o Espírito Santo em nós, a presença dele, se é um presente para a minha vida, a primeira coisa que o Espírito Santo traz. Quem já deu um presente para alguém, já recebeu aqui? Deixa eu ver. Legal. Quem recebeu? Você recebeu o presente, Lu? O que você sentiu? Grato. Quem mais? A irmã? O que você sentiu? Alegria. Você que está em casa, o que você sentiu quando recebeu um presente? Então, espera aí. Se a palavra de Deus está falando que dom, em primeiro lugar, é presente, e presente está muito ligado à alegria. Então, espera aí. Se eu tenho o Espírito Santo, eu sou uma pessoa alegre. Não tem como, porque a palavra de Deus não é mentirosa. Sim ou não? Como que eu vou ter o Espírito Santo, que é uma dádiva, é um presente? Quando você pesquisa essa palavra dom, que diz que é um presente, eu vou ser sempre uma pessoa carrancuda, nervosa, irada, cheia de cólera. Não, essa pessoa que eu estou falando não pode estar na minha vida. Porque a palavra de Deus é digna de toda aceitação, sim ou não? Não tem como. Como que o Espírito Santo, que ele é um presente, é uma dádiva, está na minha vida, e o presente traz alegria, e nos momentos de adversidades da minha vida eu vou ficar mais reclamando, murmurando, descabelando do que me alegrando com a presença dele. Não dá. Quer ver uma questão? Se fala de Abraão que é pai da fé, legal. Mas nós temos exemplos de fé, Paulo e Silas.
Se alguém perguntar para vocês, quem é teu exemplo de fé? É o pastor Cicrano? Não, meu exemplo de fé é Paulo de Silas e os jovens da igreja. Eu não baseio a minha fé em pessoas que faz 30 anos que servem a Deus. Eu baseio a minha fé nos jovens da igreja. Rapaz, o prazer que está aí fora para a carne. Ontem eu estava lá em casa, e eles lá, eu admiro. Nós estávamos conversando um pouco sobre isso, né, Diego? Ontem, né? Nossos filhos é bem melhor do que nós já fomos. Sim ou não? Maravilha. Então, se o Espírito Santo, nós estamos falando o Espírito Santo em nós, tá bom, irmão? Nós estamos aprendendo esse tema. Então, se o Espírito Santo ele está na minha vida, ele é um presente, irmão, as situações da vida não vai me fazer eu ficar chorando nos cantos e nem murmurando. Porque você tem luta, eu também tenho luta. Mas a minha alegria não está nas situações resolvidas. A minha alegria, o meu prazer está no Senhor e na tua lei meditamos. Fechou. Salmo 16:11 diz que na presença do Senhor me fará ver as veredas da vida e na sua presença me encherá de alegria. Olha que coisa linda. Acho que é Salmo 16, verso 11. Alguém confere para mim aí. Salmo 16:11, se não me falha a memória. Me farás ver o rumo da vida e na sua presença me encherá de alegria. Então, espera aí. Aonde o Espírito Santo está, tem alegria. Silvana, vê para mim isso, tá bom, filha? Por gentileza. É isso mesmo. Senão me fugiu da memória aqui. Eu falo cabelo branco vai sendo experiência, mas também a mente vai, né? né? Amém? Olha, ouvir a versão da Amanda, né? Olha a versão da irmã também. Preste atenção. Amém? Então, espera aí. Olha já que aprendizado que nós estamos tendo aqui nesta manhã. Eu recebi um presente de Deus, uma dádiva, através dessa pessoa que está com a gente. Primeira coisa, para me trazer alegria. Porque, irmão, nós estamos vivendo num mundo tão contaminado, tão podre de pecado. Coisas terríveis. Terríveis. E se nós não tivermos realmente conectados com essa pessoa, vai ser um bombardeio tão grande no psicológico da pessoa que ela não vai conseguir encontrar felicidade. Nessa vida não encontra mesmo no natural. A felicidade que o homem procura, você que está em casa, nós que estamos aqui, a felicidade plena, verdadeira, não estou falando de momentos. Só se pode encontrar na pessoa do Espírito Santo. Porque ele é um presente de Deus. Presente é para trazer alegria e para desfrutar. Sim ou não? Ninguém ganha um presente para colocar no armário e fechar a porta. Fala para o irmão, desfrute da presença do Espírito Santo. É maravilhoso, irmão. Eu sei que vocês vivem essa experiência que eu vou falar aqui. Às vezes eu estou no lugar, irmão, ele me toca assim, eu choro. Verdade. Um choro de alegria que dá vontade de chorar o dia todo, não é verdade? Eu não preciso estar dentro de uma igreja, ouvindo uma palavra, participando. Não, às vezes estou sentado lá pescando. O Espírito Santo parece falar assim, ó, estou aqui. Nós não vemos, não tocamos, não sentimos seu cheiro, mas sentimos a tua presença. Então a alegria é tão grande, sim ou não? A gente esquece de todos os problemas, irmão. Fala, estou bem amparado, estou bem assistido, ele está comigo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém, filho? Então, primeira coisa, a presença dele em mim me traz alegria. Segundo, se ele é dom, há poder. Olha bem, então há poder. Em nós, qual o poder que está? Um poder supremo. O que é um poder supremo? Acima de tudo que você imaginar que é poder. Meu Jesus. O Espírito Santo não é simplesmente um fato, uma palavra, uma emoção. Olha bem o que Deus nos entregou. Um poder supremo. Vou contar um testemunho para os irmãos. Essa senhora mora em Santa Rita, pregando o evangelho para um rapaz. Escuta só. E ele começou a confrontá-la. Tinha um sapo pulando. Ela falou assim, o Deus que eu sirvo
nos deu poder e autoridade. Pela minha fé, para te mostrar que Ele é Deus, se eu determinar algo, Deus pode fazer. Ele deu risada. Ele disse, então faz sapo parar de pular. Falei, em nome de Jesus, aquieta-te. Não se moveu mais enquanto eles conversavam. Nós fomos um culto numa casa. Manifestou nos cachorros. O irmão Dair Maneide. Sai deles agora e deitam lá. Os cachorros deu uns... Ela deitou o culto inteiro. Acabou o barulho e acabou a bagunça. Agora eu pergunto, é homem que faz isso? É o Espírito Santo que recebe aí na sua vida. Porque na sua vida há um poder supremo. Oh, aleluia. Meu Senhor, queria que você sentisse o que eu estou sentindo aqui. Aleluia. Então esse dom que é o Espírito Santo é um poder supremo, irmãos. O manifestar do Espírito Santo, não se engane, esse momento de alegria que nós temos se nós fazemos barulho, é porque a pessoa que está alegre, ele agita mesmo, sim ou não? Mas esse poder você está sentindo dentro de ti, e a sua natureza humana ela está tão envolvida com a glória, com a presença, com esse poder, que você quer extravasar. Né? Quem já sentiu alegria de vontade de gritar aqui? Deixa eu ver. Você não sabe se chora, se corre, se grita. Não é? Lembra lá do coxa que entrou no templo com os irmãos que foi curado? Ele saía pulando, saltando e glorificando a Deus. E não a criança quando ganha um presente. Então o Espírito Santo faz isso. Deixa o pastor falar para você que está aqui, nós que estamos aqui, você que está em casa. Se a tristeza quis te afrontar, irmão, manda ela embora. Fala, Espírito Santo, venha reinar na minha vida. Porque o Senhor é a alegria de Deus para a minha vida, o Senhor é o poder supremo de Deus na minha vida. E eu não abro mão disso. Irmão, nós estamos vivendo um momento que está afunilando. Escute o que o pastor vai falar. Mas nessa semana, conversando com o irmão, as mensagens hoje só falam de um Deus que resolve problema. O sangue de Jesus tem poder. As mensagens que você ouve em rádios, é só um Deus que vai resolver os seus problemas. Ninguém confronta o pecado. Ninguém fala da pessoa do Espírito Santo. Ninguém fala mais do arrebatamento. Glória a Deus por esse lugar. Mas é um Deus que é o Deus garçom, servente. Não. O que soluciona os problemas da nossa vida é ser fiel ao Senhor, leal ao Senhor. Amém, irmãos? Andar de conformidade com a palavra, pela fé e pela presença do Espírito Santo, que é o poder supremo de Deus na nossa vida. Quando nós alinhamos essas coisas, prepare o hino da vitória. E há coisas na nossa vida que Deus não vai fazer. Porque Deus nos conhece. Nós vamos achar que é bom, maravilhoso, mas o Senhor vê lá na frente. E Ele fala, filho, Miguel, se eu dar isso para você, eu vou causar um estrago. Não adianta. Para você vai ser maravilhoso, mas vai ser só perca no futuro. Então é melhor eu te segurar aqui, abençoando você com a minha presença. De nada você vai ter falta, mas isso que você quer eu não vou fazer. Né? Já aconteceu isso você falando para filhos ou não? Quantas vezes, né? Quantas vezes nós precisamos falar isso? Não é verdade? Talvez você até falou por esses dias. Porque você é pai, você é maduro, você conhece, né? Tá bom, filhos? Olha, então ele é um presente de Deus, tá? Vamos ver o que diz em Tiago, capítulo 1, versos 16 e 17. Você em casa, pega a sua Bíblia, tá bom? Acompanhe com o pastor. Vamos falar sobre dádiva. Toda boa dádiva vem dos céus. Tiago, capítulo 1, versos 16 e 17. Então, vamos ver se a Bíblia fala que todo presente bom vem dos céus. Quem gostaria de ler? Por gentileza. Quem gostaria? Emanete, por gentileza? Pode, por favor. Tiago, capítulo 1, versos 16 e 17. Meus amados irmãos, não se engane, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, desce do Pai das luzes, e não muda com sombras inconstantes. Isso, muito obrigado. Então estão falando assim, meus amados irmãos, todo bom presente vem do alto. Esse é bom. Sim ou não?
Tudo que vem de Deus para a gente é maravilhoso, né? Jesus falou, vocês sendo maus, sabem dar bons presentes para os vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Olha bem que maravilha, né? Então, o que Deus nos concedeu através do Espírito Santo, que Deus usar, é bom, é uma dádiva, é um presente, tá bom? E também o dom é poder. Vamos ver isso, tá bom? Em Atos capítulo 1, verso 18. Atos 1, 18. Está falando com os irmãos do princípio da igreja, na igreja evangélica cristã, começou lá em Atos capítulo 2, através dos irmãos, né? Quem gostaria? Atos 1, verso 8. Quer ler, irmã? 8. Atos 1, 8. Quer ler, irmã? Quer ler? Pode ler, por favor. Amém. Preste atenção nesse versículo que o pastor vai citar para vocês. Nós estamos falando que o Espírito Santo ele é alegria na nossa vida, né? E ele é um poder supremo também. Então hoje ao sair dessa aula, você que está aqui, você que está aí na classe através da live, filho, nós vamos ter momentos assim que vai abalar um pouco, a gente vai, mas a gente não pode viver uma vida arrastando de tristeza. Quem acredita nisso? As depressões estão aí, né? Misericórdia, não dá. Mas quando nós olhamos para a palavra poder, em Efésios capítulo 3, verso 20, diz assim, presta atenção que o pastor vai citar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos, segundo, olha a presença do Espírito Santo aí, o poder que em nós opera. Qual o poder que opera em nós? O Espírito Santo. Então, preste atenção, eu não posso aceitar uma palavra, uma ministração, que Deus vai fazer muito mais além daquilo que eu imagino e penso. A palavra para a minha vida é, Miguel, se você realmente é uma comunhão, uma aliança com o Espírito Santo, alguém que anda, segundo João 16, guiado em toda a verdade, se a sua vida glorifica ao Senhor ao dar ouvido aos ensinamentos do Espírito Santo, naquilo que ele te corrige, prepare para receber a bênção. Fechou. Aí que está a diferença, qual palavra eu estou ouvindo. Porque hoje são palavras que mexem com o meu emocional, me jogam para cima, mas não mostram as minhas responsabilidades. Eu só vou alcançar essas promessas de Efésios capítulo 3, verso 20, que Deus vai fazer infinitamente mais de tudo que eu pedir e pensar, tem uma observação. Segundo o poder que em nós opera. Faltou esse poder do Espírito Santo, vai ter promessa? Está em depósito. Quando eu consertar a minha vida nesta aliança, nessa dependência, nessa submissão, nessa aceitação de ser guiado, corrigido pelo Espírito Santo, aí as bênçãos acontecem. Sabe por quê, irmão? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, que diz que Deus não se deixa escarnecer, já falei sobre essa questão aqui, qual é o significado dessa palavra no hebraico. Não se deixar escarnecer é ninguém me engana. Eu tenho uma vida totalmente sem oração, sem leitura. Eu frequento e pratico as mesmas coisas daqueles que não conhecem a Jesus. O achismo sempre está na minha vida. Não aceito a orientação da palavra de Deus através do meu pastor, dos homens, dos presbíteros que Deus levantou para auxiliar o pastor no exercício do governo da igreja. Espera aí. Como que vai ser? Agora, no momento de crise, eu vou para os pés do Senhor. O Senhor vai ficar olhando para mim e falar, Miguel, você não me comove. Você não me comove. Quando você acertar a sua vida na minha presença, vem e a gente conversa. Olha, está vendo, irmãos? Então, a palavra diz, ó Israel, prepare-se para encontrar com o Senhor teu Deus. Em outras palavras, ainda estou dando oportunidade. Olha como é lindo isso. Então chega, filhos, essas palavras que
Não, eu sou evangélico agora e tudo vai acontecer do bom, do melhor da minha vida, porque eu aceitei Jesus, faço parte de uma congregação, de um ministério. Não. As coisas vão acontecer na minha vida porque eu tenho uma aliança inquebrável que foi feita no sangue de Jesus e uma pessoa foi enviada do céu, olha aí, para estar comigo, para me doutrinar, para que as bênçãos de Deus aconteçam na minha vida. Deu para os irmãos compreender isso? Esse poder, ele só é manifesto ao nosso favor quando nós andamos de conformidade aos ensinamentos desta pessoa linda que está com a gente aqui e está com os irmãos em casa. Amém, filho? Você vê como você vai derrubando, vai fazendo um derrubar como um dominó em coisas que a gente tem ouvido, irmãos. Que, poxa, eu tenho ouvido que Deus é comigo, mas as coisas acontecem já faz anos. Mas se nós tivéssemos ouvido o que nós estamos ouvindo aqui nessa manhã, já tinha acontecido faz tempo. Quem crê nisso? Muito tempo. Então por quê? Porque tem palavras que deixa eu permanecer naquela vida, irmão, sem compromisso com Deus, relaxada. E preste atenção. Quando nós vamos falar um pouquinho de Deus aqui, para você entender o que o pastor está falando, sobre esse poder que nós opera, que faz muito além. Deus, ele é um Deus zeloso. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Deus vai vir buscar uma igreja zelosa. O que é zelosa? Que capricha, que faz bem feito. Deus não vai vir buscar um povo porque frequenta uma construção chamada congregação aos domingos, às quintas, aos sábados e aos domingos, e a gente faz alguns trabalhos legais. Não. Ele vai vir buscar uma igreja zelosa de boas obras. Zelosa o que é? Se a Bíblia está falando que o Espírito Santo me traz alegria, eu quero. Se a Bíblia está falando que dom é poder e o Espírito Santo traz na minha vida um poder supremo da presença de Deus, é isso que eu quero. Olha bem, se a Bíblia diz que a palavra de Deus é luz para os meus pés e lâmpada para o meu caminho, eu quero a palavra de Deus. Estão entendendo, filho? Então, o dia que Jesus voltar, você vai sair do meio de uma multidão de evangélicos. Deus vai vir buscar a sua igreja, não vai vir buscar evangélico. Quem que é a igreja do Senhor aqui? Glória a Deus, aleluia. Amém, filho? Muitos vão ficar aí para passar na tribulação. Mas nós cremos pela palavra do Senhor que os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro e nós receberemos corpos glorificados e encontraremos com o Senhor nas nuvens. Estaremos para sempre com o Senhor. Amém, irmão? Porque o Senhor vai vir buscar uma igreja zelosa. Deixa o pastor falar para você. Se você tem sentido nesses últimos dias uma frieza, uma fraqueza espiritual, corre aos pés do Espírito Santo. Pastor, como eu faço para dar início? Jejum e oração, filho. Não seja preguiçoso, não seja vagaroso em jejuar. Jejum e oração. E Bíblia, tá bom? E quarta coisa boa de se observar, foge das coisas erradas. O Espírito Santo nos faz detectar aquilo que está fazendo mal para a gente. Sim ou não? Sim ou não? Às vezes nós estamos gastando tanto tempo com tantas coisas e a palavra de Deus está lá me esperando. Olha, né? Me esperando. Comece a prestar atenção. O que está tomando o seu tempo? Bom, e Deus vai ajudar a gente através do teu Espírito Santo, tá? E nós vamos crescer para a glória de Deus. Deu para entender essa questão de dom aqui? E o Espírito Santo é um dom de Deus aos homens? Deu para compreender? Sabe, pastor, eu tenho frequentado a igreja até hoje, tem sentido muito triste. Pode mudar hoje se você tomar posse da palavra. Tá bom? Porque a palavra de Deus é digna de toda aceitação. Você já recebeu da parte de Deus, agora precisa pegar. Tá bom? Legal. Olha o que vem na minha mente aqui. Então, Gessé é uma pessoa querida minha, e eu chego e dou um presente para o Gessé. O que o Gessé faz? Percebeu? O que vocês perceberam no ato do Gessé? Gratidão. Deus está me usando a palavra de sabedoria para ensinar os irmãos. O que vocês perceberam no ato de Jessé? Gratidão. Ele pegou. Tomou posse. Está entendendo o que Deus está falando? A palavra de sabedoria, irmãos. Meu Jesus. Meu Senhor. Deus os entregou. Cabe a mim agora tomar posse. Eu quero esse poder. Eu quero essa felicidade. Eu quero profetizar na vida de pessoas aqui.
Se você ouvir que o Espírito Santo está ministrando através dos meus lábios, nunca mais tu será triste. Eu profetizo. E o Senhor está te tocando. Tá ou não tá, filho? O Senhor está te tocando. O Senhor está aqui. O Senhor levantou um povo para ser feliz. Guerreiro, lutador, que enfrenta a dificuldade, anda contra tudo, contra todos, mas tem felicidade. Amém, irmãos? Tem felicidade. Deus é maravilhoso. Aleluia. Que Deus possa estar te abençoando em casa, nós aqui. Eu estou maravilhado com o que eu estou sentindo aqui. Que presença. E Ele veio aqui por sua causa, porque Ele te ama. Toma posse daquilo que você recebeu por direito de ser filho de Deus. Não abre mão dessa alegria, não abre mão desse poder. Tá bom? Na sua casa, quando você precisar orar, na sua vida, não tenha dúvida. O poder está sobre a sua vida através do Espírito Santo. Pois não, amor. Seriam dignos de receber dom de Deus? Todos. Certo. Todos. Ouviram o que ela falou? Ouviram? Pastor, todos é digno de receber o dom de Deus? O dom não se recebe porque eu sou merecedor. Os dons chegam pela santidade. Quem acredita nisso? Porque sem santidade, a questão não é o dom que eu tenho. Efésios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 12 diz que os dons é a manifestação do Espírito Santo. Então, se eu não busco essa pessoa, olha bem, interessante essa pergunta. Se eu não busco essa pessoa para ela reinar absoluto na minha vida, nunca vai manifestar dom. Pode acontecer algum caso de Deus usar a pessoa em profecia sem ser profeta. Quem acredita nisso? Mas pode acontecer. Mas usou aquela vez, apagou. Agora, os dons é manifesto pela presença do Espírito Santo. Por isso que diz lá que ele distribui os dons a cada um como lhe é devido. Uns para profeta, outros para pastor, outros para doutores, outros para dom de cura, operação de maravilha, palavra da ciência, palavra da sabedoria. Sim ou não? Então, essas questões. Se eu não tenho uma dedicação, não vai acontecer.
Tá? Isso. Mas o Consolador do Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo que compreendi. Amém? Irmãos, ensinar todas as coisas. Que maravilha, né? Olha como você está bem assistido. Você já entrou naquela bifurcação. Eu já passei por isso. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou orar. Né? Faz assim, ó. Não é verdade? Nossa, meu Deus, é mesmo. Aqui na igreja eu vivi uma experiência. Tem 2 lugares que marcam a minha pessoa aqui. É o altar, né, que enche tudo isso aqui de pá, terra. E aquele quadradinho lá que põe o som. Quando nós fizemos aqui, o bombeiro disse que não pode ter escada perto das portas. Alguém pode sair no momento de pressa e tropeçar e cair. E eu cheguei lá com o pedreiro, não dá para pôr de um lado, não dá para pôr de frente. Eu falei, Jesus, o que a gente vai fazer? Meu Deus, Senhor, dá uma direção. Senhor, só o Senhor para tirar a gente dessa agora, porque não vai ter como pôr aqui no meio da porta, e onde a gente vai pôr esse som? Senhor, nos ajuda. Faz a escada embutida. Irmão, mas vê assim claramente. Quando eu olho ali, eu sempre lembro. Olha lá, ficou a escada e não atrapalha. O Espírito Santo vem nos ensinar todas as coisas. Coisa linda. Se eu for entrevistar vocês, eu vou ficar aqui impressionado com coisas que ele mostrou para você e aconteceu da melhor maneira. Sim ou não? Você também, filho. Chegou na bifurcação, olha o Espírito Santo, tá bom? Ele vai tanto nos ensinar em coisas celestiais, como também numa necessidade aqui na matéria. Né? Eu preciso agora de uma solução. O que eu vou fazer? Deixa eu dobrar o meu joelho. O amigo está só esperando a gente falar com ele. E ele sabe de todas as coisas, tá bom? Esse tem resposta para a gente em tudo. Tá bom, filho? Pode orar que ele vai te ajudar. Tá vendo para os irmãos compreender? Amém? Legal. Voltando aqui para a apostila. No entanto, o Espírito Santo não é independente. O pastor quer falar um pouquinho sobre isso aqui. O que me chama a atenção, eu falei para os irmãos sobre a apostila, se você ler isso aqui, tem conteúdo nenhum. Você vai ler a apostila com 1 hora e fala, meu Deus. Mas quando você dá lugar ao Espírito Santo, irmãos, escute o que o pastor vai falar. Pega uma literatura, ore ao Espírito Santo. Eu quero que o Senhor me mostre pontos a se observar. E ele vai começar a levar você numa palavra no profundo. Porque ele deseja que nós tenhamos uma vida de sucesso na presença de Deus. Quem acredita nisso? E olha bem aqui, olha. Olhando para a apostila, nesse parágrafo aqui, aparentemente parece que não tem nada a ver. Quer ver? No entanto, o Espírito Santo não é independente. Quero fazer uma observação aqui. O que não é independente? Ele não governa por suas próprias leis. Ou seja, ele não age assim. Não, Deus fez as leis dele, não vou pôr as minhas. Não, isso a gente vê na matéria humana, né? Que você trabalha de sociedade com alguém, Deus nos acuda, sim ou não? Você quer fazer de um jeito, o outro quer do outro. Você quer pôr uma coisa, o outro quer do outro. Sim ou não? É complicado. Às vezes acontece dentro da família. Sim ou não? Ideias diferentes. O Espírito Santo não. Ele não age com as suas leis próprias. Já aprendemos aqui que o Espírito Santo ele não veio substituir a Jesus. Não é uma palavra correta. Ele veio fazer real a presença de Jesus em nós. Amém? É diferente a colocação da palavra. Ele não veio substituir, ninguém substitui Jesus. Tanto é que nós falamos, Jesus está aqui. Estaríamos mentindo? Não. Ele está na pessoa porque ele foi enviado em nome de Jesus. É a mesma coisa que quando alguém é enviado no nome de alguém, é a mesma coisa que aquela pessoa estar no lugar. Sim ou não? Então, quando eu ouço uma procuração. Então, quando eu ouço a palavra, o Espírito Santo ele substitui Jesus. Não é uma verdade bíblica. Aí pode se criar uma heresia. O Espírito Santo veio fazer real a presença de Jesus na minha vida. Olha que diferença, irmãos. Sim ou não? É aquela questão. Eu amo a minha família porque Deus me deu. Errado. Eu amo meu Deus porque deu a minha família. Deus acima de todas as coisas.
Então são princípios que nós vamos aprendendo que nos traz edificação. E quando nós olhamos aqui que ele não governa pelas suas próprias leis, nós poderíamos fazer duas observações. Primeiro, uma de suas funções é a vitória sobre nós mesmos. Aí que está a questão, que se fala muito pouco sobre isso. Uma das primeiras funções em que diz respeito a uma vida cristã é o Espírito Santo dar vitória de mim mesmo. Porque hoje nós falamos de 3 inimigos mortais e o pastor Miguel tem falado para vocês do quarto. Qual que é? Satanás, pecado e mundanismo. Tá certo? Sim ou não? Mas nós somos uma pessoa ruinzinha, viu? E aonde você vai, você leva você. E a única forma de você sobressair a você mesmo é subjugar você através da pessoa do Espírito Santo e obediência à palavra. Quer ver? Dá uma baixada na guarda aí, no devocional de consagrar sua vida. Você vai se arrebentar você mesmo. É muito natural hoje as pessoas trocar a maldade má e pecaminosa humana com a ação satânica, e não é verdade. Em alguns casos, ele abaixou tanta guarda em servir ao Senhor, em dedicar a sua vida em consagração, que a natureza má e pecaminosa humana foi florescendo. E fatalmente veio os frutos e trouxe a destruição. Não foi o diabo. Porque eu não acredito que o diabo toca aonde tem a presença do Senhor. Quem que é maior? Nós aprendemos aqui que nós recebemos poder. Acabou. Acabou. Você pode passar onde você for, né? Nós chegamos um dia lá na vigília, tinha um trabalho feito, o encosto estava assim, ó, do lado, ó, desse jeito, de coque. Nós falamos que esse lugar pertence ao Senhor e não vai fazer mais guerra. Pegamos tudo e jogamos fora. Porque o Deus que está na sua vida, através do Espírito Santo, estava conosco lá no monte. Acabou. Então, quase sempre eu quero deixar as minhas responsabilidades e transferir para Satanás. Não, espera aí. Eu estou aprendendo que a presença do Espírito Santo é o poder de Deus na minha vida, supremo. Eu estou aprendendo que a presença do Espírito Santo é uma alegria que não se encontra em lugar nenhum nessa terra. Olha bem, e agora eu compreendi que a presença do Espírito Santo me garante a vitória sobre mim mesmo. Né? Porque o perigo é quando eu me acho que eu sou bom, eu sou legal, sou servo de Deus e tal. Não. Todos os dias eu acordo e falo, Miguel, você vai ficar aí no sepulcro do batismo. Porque o Espírito Santo agora reina nesse santuário. Está entendendo, irmãos? Agora eu deixei de ser criatura e sou morada e templo do Espírito Santo. E no templo do Senhor não entra fogo estranho. Estão compreendendo? A vitória, uma das primeiras funções, é a vitória em nós mesmos. Quando nós olhamos para João 16, verso 8, está bem claro. Ele veio nos convencer da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Vencer quem? Ao convencimento, eu reconheci e indo para lá mudei o percurso. Agora eu alcancei vitória em mim mesmo. Por sinal, a manifestação de Deus lá na sua casa, ele flui da sua vida. Jesus disse, olha bem, já vou passar para a irmã. Jesus disse, não se acende, não se esconde uma cidade edificada sobre o monte, se vê de longe. Sim ou não? Quem já andou à noite? Né? Não se vê quilômetros e quilômetros? Oh, lá tem uma cidade, olha lá as luzes. Não se acende uma lamparina e coloca debaixo da vasilha. Olha aí como esse pastor está falando. Mas se coloca no velador e ilumina todos que estão na casa. Ó, aonde você chega, o Espírito Santo que levou você a compreender que a primeira grande vitória é você vencer, é o Espírito Santo te ajudando a vencer a você mesmo. Olha bem, agora vai começar a fluir da sua vida a glória da presença do Espírito Santo. Coisa linda, irmãos. Viu? Então, uma das primeiras funções é dar a vitória através de nós mesmos. A Amanda vai falar, nós já vamos ler um texto sobre isso, tá bom? Pois não. Pastor,
a gente fala em julgar ao próximo, quando o Senhor falou que não deveríamos julgar Sim. ao próximo, seria para não julgar nós mesmos. E subjugar, eu posso trocar por examinar. Subjugar tem um significado e examinar a mim mesmo tem outro significado. Legal. Um exemplo. A Bíblia diz que nós podemos julgar segundo a palavra. Né, presbítero? Segundo a palavra eu posso. Entendeu, Amanda? Segundo a palavra. Um exemplo, eu estou com a vida errada, o irmão Jessé chega, irmão Miguel, você vai desculpar, irmão, mas o irmão está caminhando para uma perdição. O irmão está caminhando, e se o irmão não atentar, o irmão não vai ter retorno. Olha bem, segundo a palavra nós podemos julgar. O próprio Jesus diz em João, acho que é 12:48, ele diz assim, eu não julgarei, a minha própria palavra julgará naquele dia. Ó. Então, segundo a palavra nós podemos. Porque como que você vai tirar alguém de um abismo se você não confrontá-la com a palavra? Não é verdade? Espere uma coisa. Hoje, até conversei com o irmão essa semana, eu falei, irmão, isso é uma estratégia satânica. O Senhor me fez perceber o perigo, porque ele tem astuta cilada. Nós não devemos falar das pessoas que cada um acha que deve levar a sua vida. Eu falei, está errado. Nós temos participação na salvação das pessoas. Nós precisamos, através da palavra, confrontar as pessoas. Sim ou não? Porque senão elas vão permanecer como ela está. Vou contar um testemunho para vocês. O homem que me evangelizou chama Presbítero Dair, um homem de Deus. Já faleceu. E ele dizia para mim, tu está errado. Eu ficava nos nervos. Mas quando procede do Espírito Santo da palavra, ela entra como uma espada. Daqui a pouco eu falava, ele está certo. Eu estou errado mesmo. Isso foi mudando a minha vida. Se eu não fosse confrontado ali na palavra, irmão, talvez eu teria me perdido. Mas ele tinha coragem. Coragem. Então, podemos sim, segundo a palavra, não, o irmão está fora da palavra, o irmão está errado. Né, presbítero? Justiça. Irmão, faz favor, o irmão está errado, irmão. O irmão está fora da palavra. Se o irmão estiver fora da palavra, isso entristece o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo, a brecha será aberta. Já viu aquela historinha que o diabo queria entrar no lugar, as pessoas não quis deixar? Ele falou, não, deixa eu pôr só a pontinha do nariz. Ele pegou e entrou de ré. Quando passou a ponta do nariz, o corpo inteiro estava lá. Então, a palavra de Deus, ela nos confronta, nós precisamos ser confrontados. Olha, na igreja, quando nós viemos, eu vou falar sem medo de errar. Nessa manhã aqui, o Senhor está batendo de frente com a gente. Sim ou não? Sim ou não? Querendo nos mostrar o caminho, aquilo que a gente precisa deixar. Deixa de ser triste, vamos ser felizes, vamos dedicar nossa vida ao Senhor. Amém, filho? Talvez a gente está querendo tantas coisas e não estamos valorizando o que nós já temos. Amém? Nós temos a presença, nós temos o poder, nós temos alguém que vem trazer uma alegria, nós temos alguém que deseja entregar para nós dons espirituais. Olha, nós estamos com alguém que nos confronta quando preciso nos chama atenção, né? Nos chama atenção. Quantas vezes, irmão, vim na igreja, só faltou falar o meu nome na pregação. Só faltou falar assim, Miguel, é para você está ouvindo? Sim ou não? E é maravilhoso. Isso não é ruim. Sabe por quê? São atitudes de alguém que nos ama. Quem ama, repreende. Sim ou não? Sim. Você repreende seus filhos? Então, é para pior ou para melhor? Eu dava um glória a Deus. Amém? Amém, mano? Então o pastor estava falando que ele nos dá vitória em nós mesmos, primeiro. Abra a Bíblia em Gálatas capítulo 5, 16 e 17. Você acompanha em casa, tá bom? Gálatas 5, 16 e 17. Glórias a Deus. Irmão Cícero, daria para o irmão ler, por favor? Gálatas capítulo 5, 16 e 17. Então, você que está em casa, olha, a primeira vitória que o Espírito Santo nos dá através é de nós mesmos, tá bom? Essa pessoinha ruim que nós somos, difícil, né? Amém. Digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Amém?
É vitória em nós mesmos, sim ou não? O Espírito Santo está num combate contra a minha carne. Ó, então, se eu dar ouvido a Ele, se eu aceitar os teus ensinamentos, a tua presença, eu vou ter vitória em mim mesmo. O pastor está só trocando a palavra, mas é o conteúdo. Né? Se eu não dar ouvido ao Espírito Santo, olha, eu vou vencer esse desejo do Espírito Santo e vai entrar as concupiscências. Pastor, o que é concupiscências? Vontades desordenadas da carne. Ó, concupiscência significa vontades desordenadas da carne. Se nós não tivermos em espírito, é muito mais fácil atender as coisas da carne do que as coisas de Deus. Sim ou não? Porque as coisas de Deus requerem renúncias, irmãos. Renúncias, tá? Agora as coisas da carne não, é liberado, não tem nada a ver, e se não tem nada a ver é um perigo, né? Então daqui a pouco as vontades desordenadas da carne vai sobressair, e o homem espiritual, estou falando do gênero humano, a mulher e o homem, ela vai sendo empurrada para baixo, ó, até chegar numa posição de morte, tá? Então grava isso, o Espírito Santo ele veio em primeiro lugar para te dar vitória sobre você mesmo, tá, filho? Não é só o fato de falar em línguas estranhas, não é o fato somente dos dons, né? De ouvir uma profecia ao meu favor, tantas coisas, receber a bênção, a provisão. Primeira coisa, a vitória em nós mesmos, tá bom? Isso é importante, tá? Por isso que 2 Coríntios 5,17 diz, assim é, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha aí, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Não disse algumas coisas, disse tudo. Houve uma vitória sobre aquele homem, aquela mulher pecaminosa. O Espírito Santo venceu mais uma vez. Legal? Deu para os irmãos compreenderem? Amém? Voltando aqui para a leitura, diz assim, ó, e Deus, independente de Deus, Ele sempre representa o único Deus operando nas esferas do pensamento, da vontade e da atividade. Quero falar um pouquinho sobre isso aqui. Então o Espírito Santo, Deus através do Espírito Santo, ele opera primeiro na esfera dos pensamentos. O que é pensamento? Pensamento é mente, é imaginação, é reflexão. Isso está incluído mente. Ó, quando me falta a presença do Espírito Santo, irmão, é um bombardeio. É um bombardeio. E quase sempre eu vou ceder para isso que está sendo revelado na minha mente. O Léo falou até alguma coisa ontem aqui. Quando a pessoa dá ouvido para os dardos inflamados do maligno aqui, às vezes na igreja que ele congrega, que Deus preparou, serve para ele mais. É difícil, né? Não é verdade? Lugar nenhum está bom para ele, ninguém está bom, todo mundo é ruim. Então a mente, na verdade, quando ele opera na esfera do pensamento, em primeiro lugar é a mente. A mente na imaginação. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, espera aí, o que é a minha mente? A minha mente está muito voltado ao espírito. Então eu sou bombardeado na minha mente, no meu espírito, e agora esses bombardeios, pela ausência do Espírito Santo, leva esse conteúdo a alojar na minha alma, que é a minha parte emocional, sentimental, e isso muitas vezes, ó, você que está em casa, nós estamos aqui, muitas vezes vai refletir em doenças físicas. Por que, pastor, pensamento é mente? Paulo, em Colossenses capítulo 2, verso 5, diz, ainda que eu não possa estar presente convosco, todavia estou em espírito. É por isso que os animais é alma vivente, nós somos corpo, alma e espírito. O espírito tem a capacidade de criar, projetar e fazer. Alguns animais podem imitar, mas não tem a capacidade de criar. Os homens andavam de pé no começo. Hoje, aviões aí que levam mais de 400 pessoas. Faziam casa de pau a pique, hoje faz arranha-céus. Subia a escada, hoje sobe de elevador. E na televisão, mudar no HF no transformador, já aperta um botão e muda. Ainda reclama que eu estava demorando muito o controle. Isso é espírito, a capacidade, mas a alma é emoções, é sentimento. Onde aloja na vida de muitos, você que está em casa, nós estamos aqui, às vezes, o chamado depressão, que não tem remédio que cura a alma.
O Espírito Santo cura. Então Deus, o Espírito Santo trabalha na esfera da mente. Por isso que quando nós olhamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, se você quiser acompanhar na Bíblia, pode abrir aí, diz assim, que todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, que os teus pensamentos, Miguel, oh Deus maravilhoso, as tuas emoções, o teu corpo, sejam conservados irrepreensíveis pela presença do Espírito Santo até a vinda do nosso Senhor e Salvador. O Espírito Santo não cura a mente. O Espírito Santo cura emoções. O Espírito Santo cura físico. Quem crê nisso? Olha bem. Então, olha que maravilha. Então, o Espírito Santo, Deus através do Espírito Santo, ele trabalha e opera na esfera do pensamento. Também do quê? Da vontade. O pastor vai falar um pouquinho sobre isso. Os irmãos estão vendo como abre parênteses aqui, irmãos? Olha que coisa linda. Olha que o Senhor ministrou ao meu coração. O que é vontade? Vontade é ânimo, é coragem. Em outras palavras, aonde o Espírito Santo está, a pessoa não se covardeia em situações contrárias. Todo mundo vai falar assim, filho, presta atenção no que o pastor vai falar. Você vai abrir alguma coisa para você conversar nessa cidade? Conversa com quem é guiado pelo Espírito Santo. Não vai abrindo porque é minha amiga, é meu amigo, é legal, nós somos muito próximos, fala para o irmão, vigia. Converse com alguém que você vê que tem ação do Espírito Santo na vida. Porque vai ficar entre você e ele vai orar junto, e Deus vai dar vitória. Quantas pessoas desanimou até de servir a Jesus porque vazou, criou um conflito, todo mundo ficou sabendo. Sim ou não? Foi terrível, né? Então, espera aí. A presença do Espírito Santo, primeira coisa, nos dá um ânimo. Não tem desânimo quando o Espírito Santo está conosco. Porque ele trabalha nas nossas vontades. Outra coisa, coragem. Pode todo mundo falar que não dá. Me traz a lembrança aí de Davi. Quem que estava em Davi? Quando nós olhamos para a palavra lá em 1 Samuel 17, os próprios irmãos de Davi, homens bonitos, fortes, formosos, quando o profeta se enganou quando olhou para eles, falou, esse homem é o rei de Israel. Olha que moço de posição, né? Bonito nem nós dois, assim, meu irmão. Ele? Aí o Senhor disse o que para o profeta? Irmão, Samuel foi o primeiro profeta do Velho Testamento. Samuel, não olhe como o homem olha. O homem olha para a aparência, mas eu olho para... Aonde que estava a pessoa? Estava lá no pasto, né? Quando Davi chega lá, que todo mundo estava com medo de Golias. Para começar, Davi nunca chamou ele de gigante. Chamou de incircunciso filisteu. O que é circuncisão? Era o sinal de um concerto, que era como uma operação de fimose no pupilo do menino. Sim ou não? Falou assim, quem que é esse que não tem a marca do Deus vivo? Opa! Eu vou derrotá-lo. Mas, rapaz, olha o seu tamanho, olha o tamanho daquele homem. Mas, irmão, onde o Espírito Santo está, não tem dificuldade. Se você não vencer, você entende, é porque Deus não quis dar vitória. E se tiver possibilidade, essa possibilidade só pode estar na pessoa do Espírito Santo, ele dá a vitória. Quem acredita nisso? E foi a vitória. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Elias. Irmãos, nós já ouvimos inúmeras vezes ministrações sobre a vida de Elias, mas espera aí. Algumas coisas considera na vida de Elias, quando nós olhamos para a palavra, de 1 Reis, capítulo 1. Primeira coisa, a vida dele estava em jogo e o nome do Senhor estava em jogo. Porque era 450 profetas de Baal e 400 dos postes ídolos, era 850 homens. O resultado, a permanência da vida dele no nome do Senhor, ele está no resultado do sacrifício, sim ou não? Mas ele tinha tanta convicção, tanta coragem, tanto ânimo, sabia quem que ele servia, ele falou assim, o Deus que responder com fogo é Deus. O Espírito Santo te leva a fazer coisas, irmão, que você nem imagina. Acontece milagres, sinais que você nem imagina. Primeira coisa, a coragem jamais vai se afastar de nós. Você não vai ter medo.
Então, espera aí. Quando nós vemos que o Espírito Santo trabalha na esfera da vontade, é da coragem. Quer que eu fale uma verdade? Você que está em casa, nós que estamos aqui, você já tinha razões para ter voltado. Mas você pensou com você, eu não sou daquele que retrocede, mas eu sou daqueles que permanecem até o fim para a conservação da alma. E quem que faz isso? É o homem? É a nossa matéria mais pecaminosa? Não é, filho, é a presença do Espírito Santo. Coragem. Alguém olha para você e fala, meu Deus, o que vai ser agora? Coitado. Vai lá, você está cantando e dando glória a Deus. Sim ou não? Porque a pessoa natural não pode entender as coisas do Espírito, mas quem é espiritual tudo discerne, de ninguém é discernido, irmão. Então, espera aí. Ele trabalha na esfera do pensamento e na esfera das vontades, tá bom? É importante, tá? E das atividades também. O que é isso? Das atividades. Nas práticas que glorificam a Deus. O Espírito Santo na nossa vida, ele age nas nossas vidas, nas atividades. Todas as funções que nós vamos fazer, independente, vai glorificar a Deus. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Colossenses capítulo 3, verso 17, diz assim, e tudo que fazer por palavras ou por obras, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele glória a Deus Pai. E o único que nos leva a ter essa prática é a presença do Espírito Santo. Jamais um homem natural vai fazer coisas por palavras ou por obras que glorifiquem a Deus. Mas quando nós somos guiados, governados pelo Espírito Santo, fala para o irmão, tudo que você faz glorifica a Deus. A sua palavra é agradável para quem ouve, a tua presença traz paz no ambiente, o seu realizar faz como se faz para o Senhor. Eu falo, muitas pessoas trabalham em firma. Tem pessoas que trabalham em firma e estão amaldiçoando firma. Não, tem que fazer para os seus patrões como faz para o... Então, nós entendemos que as nossas atividades glorificam a Deus pela presença do Espírito Santo em nós. Sabe, estou me levantando, estou indo para o meu trabalho, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor me colocou naquele lugar com um propósito. E as minhas atividades naquele lugar vai glorificar o Deus que eu sirvo. Não dá para a gente trabalhar no lugar e ser visto igual a todos. Sim ou não? As nossas atividades, seja em palavra, em atitudes ou em fazer, vai fazer toda a diferença e vão falar, realmente Deus é na vida daquele moço. Deus é na vida daquele homem. Deus é na vida daquela mulher. Sabe de uma coisa? Vão sentir bem estar do seu lado. Coisa linda. Que nós diminuímos. Nós rejeitamos toda a honra e transferimos para Deus. Nós rejeitamos toda a glória, e transferimos para Deus. Mas eu estou frequentando uma fábrica, e os funcionários chegam cedo e vão me abraçar. Porque sou pastor? Por sinal, não é uma posição muito agradável de ocupar hoje, diante da sociedade. As pessoas têm que ver Deus em nós. Sabe como começou? Eu fui até eles os abençoar. Venha cá. Deus tem uma obra linda na sua vida. Deus quer mudar a sua história. Posso orar com você? Os olhos brilham. Por isso que eu disse que nós transferimos toda a glória ao Senhor. Isso não entra no meu coração. Porque se faltar essa presença, nós somos pó monturo. Então, o Espírito Santo, ele age na esfera das atividades do povo de Deus. Escute o que o pastor vai falar. Tem pessoas olhando para ti. Gosta de ficar perto de ti. Mas está um conflito. A natureza humana dele não quer dizer que é bom ficar perto de você. Permaneça na posição que Deus te chamou. Tudo que fizer por palavras ou por obras, faça para a glória de Deus. E Ele está aqui conosco nessa manhã. Ele está aí na sua casa. Quero profetizar uma palavra na nossa vida, na nossa. Nós vamos viver um novo tempo. Onde o Espírito Santo será como rio verdadeiramente na nossa vida. Amém? Uma coisa que chama a atenção aqui, o pastor colocou aqui,
Os que recebem Jesus como Senhor e Salvador, primeiro, morre para o pecado e aceita submeter ao Espírito Santo. E desejando que os guie. É importante. Se realmente eu aceitei Jesus de todo o meu coração, que eu morri para o pecado, eu desejo, aceito e me submeto à direção do Espírito Santo na minha vida. Se você falar assim, qual que é a minha função como pastor de vocês? Transferir para os irmãos aquilo que o Espírito Santo ministra. E levar vocês a andar na dependência, não do pastor, mas do Espírito Santo. Sim ou não? É o Espírito Santo que faz toda a diferença. O que nós não podemos aceitar é que eu não olho para o homem. Não, você tem que olhar para o seu pastor? Sim. Tem que olhar para quem ministra a palavra? Sim. Quem não dá testemunho não pode falar a palavra de Deus para as pessoas. Altar do Senhor é lugar de santidade. Quem vai subir para pregar tem que ter vida no altar, tem que ser referência. Apóstolo Paulo diz para Timóteo: o que visse ou ouvisse de mim, fazei, Deus de paz será convosco. Fechou? Fala para o irmão, nós temos que ser exemplo. Chega, não dá mais isso, eu vou para a igreja, não vou olhar o homem. Não, eu vou sim. Jesus disse em João 17:17, é impossível que venha escândalo, mas ai daquele por quem vir. Melhor seria pegar uma pedra de moinho, colocar no pescoço e se atirar ao mar, do que fazer um desses pequeninos tropeçar. É muito sério, irmão. Nós estamos aprendendo a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. O Espírito Santo nas nossas vidas, seja nós obreiros ou não obreiros, veio para edificar a nossa vida e edificar aqueles que estão perto de nós. Quem acredita nisso? Nós precisamos compreender esses princípios, tá bom? E outra coisa, sempre aceitar e submeter-nos aos ensinamentos do Espírito Santo. Muitas vezes ele vai nos exortar com uma certa dureza, mas vai ser bom. Sim ou não? Ele vai nos exortar com uma palavra que não chacoalha, mas vai ser bom. Tá bom, filho? Pode aceitar de todo o coração, tá bom? Pois não, vou ouvir, irmão, depois eu ouço, irmão. Quando eu sei que está tendo uma manifestação pelo Espírito Santo, sim, quando não está tendo, exemplo, tem alguém caído, ou sim, alguém está fazendo maravilhas, sim, não é o Espírito Santo que está falando, tá é certo. a natureza humana, espiritual, maléfica. Sim, legal. Os irmãos ouviram a pergunta dela? Que é muito importante. Quando a gente sabe que é a manifestação do Espírito Santo ou não. Primeira coisa, eu preciso estar cheio do Espírito. Se eu tiver vazio do Espírito Santo, eu vou ser enganado. Os irmãos podem ver, cada um tem um caso. Já ouvi pessoas, tem que orar com o olho aberto. Eu sou diferente. Quando eu estou com meus olhos fechados, eu estou numa dimensão espiritual profunda. Estava numa igreja uma vez, e essa mulher foi feito um trabalho com ela da libertação do enxucaveira. Escuta só. Eu estou lá nesse culto. O obreiro chegou em mim e falou, nossa, a senhora foi batizada pelo Espírito Santo. Na hora fez, puf. Cheguei pertinho e disse, sai, espírito enganador. Como você sabe. E tomar muito cuidado, porque até hoje tem pessoas que não aceitam, às vezes a pessoa cai em espírito. João caiu como morto. Eu já vivi isso, eu não consegui ficar nas minhas pernas. Caí mesmo, mas você cai como numa pluma. E tem pessoas que até hoje não aceitam. A Bíblia fala sobre isso. E quem está na direção da oração, a gente sabe quando é no Espírito e quando não é. Né, presbítero? Você sente na hora, irmão. Você vê como é as coisas do Espírito Santo? Nós oramos aqui, foi o último culto quinta-feira, Maurício? Na outra. Estou aqui. Os irmãos orou, estava terminando. Quando eu estou aqui, olha o que é o Espírito Santo. O Senhor me mostrou que uma pessoa precisava de oração. Ele me mostrou o rosto da pessoa. Cheguei lá, né, filha? Tinha uma pessoa do seu lado. Tudo bem? Tudo bem. Falei, mas o Espírito Santo não mente. Posso orar por você? Posso. Quando eu coloquei a mão, desmanchou. Em choro.
Então, a resposta é, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para ter discernimento. Aí que entra a questão. O homem, o gênero humano espiritual, tudo discerne, de ninguém é discernido. Entendeu? Deu para os irmãos compreender? Então, é um perigo a pessoa ir fazer oração para alguém com a vida de qualquer jeito. Eu não vou. Outra coisa, se eu não estiver bem com a minha esposa, eu não vou orar para ninguém. Deus não vai ouvir minha oração. 1 Pedro diz isso. Sim ou não? As coisas de Deus, Deus vem buscar uma igreja Z? Não, se eu vou orar para alguém, porque não por merecimento, mas estou pondo a minha vida no altar. Porque não é brincadeira, está acabando esse trabalho. Ninguém quer pôr mais a mão na cabeça de ninguém, porque precisa de vida no altar. É louvor, palavra, e ora lá, todo mundo aqui, mas ninguém põe a mão mais. Graças a Deus por esse lugar aqui. Porque tem que ter vida no altar. Né? Então, o Espírito Santo vai dar discernimento, viu, filho? Por isso que Jesus disse que haveria homens, se possível, enganaria até os escolhidos. Se possível. É a pergunta, por que não vai enganar? Pela presença do Espírito Santo. Legal? Bem, sei que você já viveu a experiência aí que você, meu Deus, né? Deu para ajudar? Legal. Pois não, irmã. Mudar, exatamente. É. Sim. É verdade. Tem o querer humano, né? Ah, sim. O ensinamento traz, muito bem lembrado, traz resultado para a nossa vida quando eu ouço e põe em prática. Né, irmãos? O que nós estamos aprendendo aqui é o profundo. Maravilha. Vai ter uma vida de sucesso, sim ou não? Tremendo. Esclarecido, né? Esclarecido. Então a gente precisa pôr em prática, tá bom? Ó, para a gente finalizar hoje, eu gostaria de ler com os irmãos Colossenses capítulo 3, verso 17. O de presbítero Maurício está lendo para mim, tá bom? E, irmã Lena, a irmã deixa aberto para mim, por gentileza. João capítulo 16, verso 13. Então nós aprendemos hoje que o Senhor, Ele é um presente para nós, é o poder supremo em nós, e aqueles que recebem Jesus como Senhor Salvador, submete e aceita os ensinamentos do Espírito Santo, tá bom? Que Ele trabalha na esfera do pensamento, na esfera da vontade, da atividade, tá bom? Coisas legais. Colossenses 3,17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o no nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Glórias a Deus. Amém? É a irmã Lena? João capítulo 16, verso 13. Adriana, deixa aberta para o pastor, por gentileza, esse é o versículo final da classe. Romanos capítulo 8, verso 5 e verso 9, tá bom? Pois não. 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará com toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Amém. Lembra que nós falamos que ele não governa com suas próprias leis, né? Ele vem fazer a vontade do Pai, né? Tá bom? Olha, Romanos capítulo 8, versículo 5 e 9. Opa, Adriana, dá para ler? Isso. Isso. Preste atenção que ela vai ler. Olha aí. A inclinação da carne é morte, a inclinação do espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o poder de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Essa é a nossa? Isso. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se a carne, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de
Amém. Deixa aberto aí, Dri, deixa aberto aí. O que é estar na carne para os irmãos? O que é estar na carne? Hã? No pecado. O que mais? Fazendo contra o Espírito. O que mais? Vamos participar? Andar segundo a carne. Andar segundo a carne. Totalmente desprovido da presença do Espírito Santo. É isso. Porque quando fala assim, olha, puxa, nossa, irmão Cícero é um homem espiritual. O que já... Não, ele é um homem que anda em santidade. Sim ou não? Né? Poxa, o nosso Miguelzão está numa carne violenta. Né? O Miguel está totalmente desprovido da presença do Espírito Santo. A carne venceu, né? Sim ou não? Né? Misericórdia, estou usando minha pessoa aqui. Né? Então é isso. Aí acontece justamente o que os irmãos falou, né? Aí a natureza pecaminosa da carne, ela vai sobressair, vai vir as práticas, tá bom? Agora, olha bem o verso 13 e 14 de Romanos 8. Isso. Glórias a Deus. Amém, filho? Para mim fechar minha fala, eu fecharia assim. A gente ouve tantas palavras, tantos conselhos, tantas coisas legais, né? Mas a chave da nossa vitória está no Espírito Santo. Estarmos cheios do Espírito Santo. Vocês querem ver? O Espírito Santo não precisa que ninguém me ensine que lá em casa eu tenho que ser um homem de Deus e respeitar minha esposa. Sim ou não? O Espírito Santo não precisa de ouvir uma palestra para aprender que onde eu estou, o nome do Senhor tem que estar glorificado. O Espírito Santo não precisa ninguém me falar que eu preciso parar das coisas erradas. O Espírito Santo faz isso. Então o que nós estamos aprendendo são coisas importantíssimas para nós termos uma vida de sucesso. Em todas as áreas da nossa vida, tá bom? Então hoje nós fechamos aqui, tá? E nós decidimos estarmos realmente com essa pessoa maravilhosa que tem nos ajudado em tudo, tá? Semana que vem nós vamos continuar. Irmão, nós vamos falar de uma coisa bem importante semana que vem, porque a palavra diz que Jesus é o verbo de Deus. Por quê? Porque nós ouvimos muito isso, mas não tem uma explicação às vezes. O pastor vai explicar isso. Por que diz que Jesus ele é o Filho? Mas por que diz que ele é o verbo? Ele é a palavra? O que diz? Não pode perder a aula. E o pastor também vai dar um ensinamento dentro da palavra Abba, tá? Que tem a interpretação da Pai. Por que Abba? Tem muitas coisas legais a aprender nessa apostila, tá bom? Deus os abençoe, vocês que estão em casa. Um abraço, tenham um bom domingo, os irmãos estão aqui. Vem, presbítero Alexandre, fazer a oração final.